Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar como Jesus mudou a unidade de medida, né? Eu vou explicar melhor para vocês o que quer dizer isso. Talvez a coisa mais importante que um líder possa fazer seja mudar a maneira de medir as coisas. Jesus constantemente dizia: está escrito, mas eu digo. Ele estava mudando as unidades de medida. Medida não estou falando medida de líquido, mas medida de santidade, de exigências para chegar à presença de Deus, de como medimos o crescimento e o valor da raça humana. O que importa não é a quantidade de orações, e sim a profundidade dela. Você pode orar até 3 horas, mas se você orar só de boca para fora, essa oração é em vão. Você tem que se chegar a Deus. Deus tem que sentir que você está orando na profundidade. Não é a sua boa aparência, e sim a maneira como você trata os lírios. Todos nós somos escravos de nossas ideias, e o conceito que temos de sucesso é o que nos impulsiona, né? Por outro lado, os homens também não devem ser medidos pelo dinheiro que tem no banco. Acho divertido, segundo a autora, quando revistas como a Forbes citam a fortuna de alguém. Isso significa que uma pessoa que tem 1 bilhão vale mais que uma criança com 25 centavos no bolso? Ou será que as pessoas não valem por ser um ser humano? É o dinheiro só? Parece ridículo, não é? Contudo, observe como as pessoas ricas são tratadas em relação àquelas que não têm nada. Tudo isso acontece por causa de nossa unidade de medidas culturais. Nós valorizamos aquilo, só o que ela demonstra ter, mas nós não valorizamos o que ela é. Somos escravos de nossa crença, vendidos à nossa unidade de medida particular. Você vale aquilo que você tem. Quanto menos você tem, menos você vale. É triste essa realidade, mas é real, né? Sou membro do World Business Academy, segundo a autora, que se dedica a mudar as unidades de medida da empresa e de nações. Eles estão tentando mudar esses valores, né? Que, na realidade, esses valores é bem ultrapassado. É na época ainda dos barões, dos reis, né? Esse grupo de executivos e líderes de empresa se reúne regularmente em sedes locais e encontros nacionais para discutirem como mudar os paradigmas no mundo dos negócios. Numa recente convenção em Dallas, Texas, um dos oradores afirmou que a ONU está estudando formas de medir o progresso das nações, usando índice que não se limite ao produto interno bruto ou à produção econômica dos países, mas que incluam também fatores como a situação das mulheres, das crianças e a sensibilidade ambiental, né? Eles querem ter a mesma unidade de medida de sucesso na empresa. O resultado será a exploração de recursos com efeito drástico sobre o equilíbrio sustentável do planeta e o desenvolvimento espiritual dos seres humanos. Você não vai medir as pessoas só pelo que ela tem, mas porque aquilo que ela possa contribuir dentro de uma empresa, né? Tirar aquele velho paradigma assim, das pessoas falar, você sabe com quem está falando? Isso é ridículo, é ultrapassado, é horrível, né? Vamos, ó, aqui também tá assim, que as empresas, eles fazem muito assim, tecnologia do computador para crianças em busca de videogame que permite que as crianças, né, arranquem o coração daquele que foi derrotado, e brincadeiras que dá só dinheiro, mas não dá nada
de bom para essa criança? O que essa criança vai aprender com isso? Só violência, né? E antes de nós começar assim falar das violências, que hoje em dia tá tudo meio difícil de entender essas crianças de hoje, né? E antes disso eu vou contar a história de antiga, mas é uma história que serve hoje também para nós no nosso dia, né? Muita gente com certeza não sabe quem é Roberto Furton. Roberto Furton, ele foi o inventor do primeiro barco a vapor na história do mundo, o barco Shermont. Em 1803, ele teve uma entrevista com Napoleão Bonaparte e esse não acreditou muito nos seus eventos. Perdeu a chance de ver o primeiro barco a vapor movimentar-se, né, com muito sucesso. Em 1779, Roberto Furton tinha apenas 16 anos. Ele convida, olha a diferença desse jovem para a realidade que nós estamos hoje. Ele com apenas 16 anos, ele convida sua mãe para visitar, para mudar para uma cidade grande, na Filadélfia. Ele queria mudar-se para Filadélfia, nos Estados Unidos, porque o pai dele tinha acabado de falecer e ele tinha os irmãos também, né? E ele queria arrumar um emprego de ajudante, e eles mudaram, arrumou um serviço de joalheiro, onde ele trabalhou por 2 anos, né? E nas horas de folga ele pintava paisagem, cenas de ruas e vendia de porta em porta, né? Ao mesmo tempo que ele estudava mecânica, dentro de recursos da época, porque não podia pagar uma escola grande. Com esse dinheiro que ele ganhava, ele ajudava a sustentar a casa da mãe dele, né? Mas o seu sonho era ser um grande pintor e comprar uma fazenda para sua mãe, onde ele pudesse criar animais, ela pudesse criar animais, hortas, plantações e sustentar os seus irmãos. Então ele começa a pintar retratos de pessoas e começa a receber encomendas. Aos 21 anos, ele compra a tão sonhada fazenda para sua mãe, né? E com isso ele embarca para Nova York, ele embarca para a Inglaterra. Mas antes dele fazer tudo isso, a imaginação dele era muito grande, ele tinha uma fé inabalável naquilo que ele queria na vida dele, né? Quanto jovem hoje tem 21 anos, não sabe nem o que quer, está perdido no mundo das drogas, não tem referência para nada. Muitos jovens arrumam filho, e o que eles fazem? Eles deixam para os pais criar, porque eles mesmos não criam. O dinheiro dele é para baladas, para coisas erradas, para droga. Não, eles estão perdidos, né? No mundo perdido, totalmente perdido. E hoje em dia tem tanta facilidade de fazer faculdade, mesmo assim eles não querem. Mas a imaginação de Roberto Fulton não sofria solução de continuidade. Em Londres, ele idealizou uma escavadeira para aprofundar canais. Ao presenciar o início do desenvolvimento da indústria de tecidos, né? Naquela época que começou a aparecer as indústrias, o que ele fez? Ele criou uma máquina para afiar cânhamo, que era um linho, né? Sem falar ainda na invenção de outra destinada a serrar e polir mármore. Ele era um inventor, ele inventou bomba, cilindro, ele inventou máquina de serrar, de polir mármore, né? Tudo com grande êxito. Ele fabricou também para ajudar as pessoas, máquina para cortar tecido. Então ele era uma pessoa muito jovem, mas com muitas ideias na cabeça. Ele estudava muito, ele fez o primeiro barco a vapor, submarino. Quantas coisas esse moço fez, né? E quantas coisas hoje em dia a gente vê que os jovens não querem fazer nada, não querem saber de Deus, não querem nada, com nada. É a realidade, gente. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Então, o que Deus fala?
que ele se importava com os outros. Como esse moço se importava com a mãe dele, que aos 20 anos ele deu uma fazenda para a mãe dele, Jesus também se importava com as pessoas, né? Num dos livros do Velho Testamento, Deus diz por meio de Jeremias: isso é o que tenho contra você, que você não tenha se preocupado comigo. Era uma bronca que Deus estava dando em Jeremias, né? Acredito que Deus deseja ter uma relação intensa de amor com cada um de nós. Contudo, com muita frequência, nós não demonstramos muita consideração por Deus, né? Comente-se que Deus amou tanto o rei Davi, porque ele o amava totalmente, né? O que são os salmos, afinal, se não cânticos de amor a Deus? Davi e Jonas eram amigos que faziam de tudo para exprimir seu amor um pelo outro. Noemi e sua nora, Ruth, também sentiu um amor tão forte que não estava disposto a se separar. Ruth disse a Noemi as seguintes palavras: onde você for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Se olharmos bem de perto os heróis e heroínas bíblicos e as histórias dos nossos antepassados, né? Vamos ver como que muitos se importavam com Deus, se importavam com as pessoas, queria ver mudança na vida, né? Se você pensa que Deus não está interessado ou que não precisa de nossa demonstração de afeição espontânea e pessoal, então não deve ter lido o Cântico de Salomão ou a história sobre Maria Madalena, quando ela derramou um perfume de nardo puro sobre os pés de Jesus. Ele ficou tão tocado por sua demonstração cara e expansiva de carinho que decretou que o ato de amor dela seria contado onde quer que a história dela fosse narrada. O próprio Jesus sentia necessidade de ouvir as pessoas declarar seu sentimento por ele, em voz alta. Você me ama, Pedro? Ele perguntou de maneira sincera e honesta a seu discípulo. Hoje em dia, nem os filhos não falam que amam os pais, nem os pais falam que amam o filho, né? Nós estamos numa época muito assim de inversão de valores, né? O modo como podemos manifestar nosso amor por Deus não requer qualquer fórmula elaborada. Jesus o definiu muito claramente. Se você fizer por qualquer um desses, mesmo pelo menor do meu povo, você o fez por mim. Esqueça cerimônias extravagantes, as orações em voz alta para chamar a atenção das pessoas, cheques assinados diante de câmera, de TV e fotos, né? Que tem gente que te dá uma coisa, mas faz questão de contar para meio mundo que te deu alguma coisa, né? Jesus diz que o modo de mostrar o seu amor por Deus é tratar toda a alma que você encontrar como se ela fosse o próprio Filho de Deus. Mesmo se trouxermos um simples copo d'água para alguém, seremos recompensados diante de Deus, né? E certa vez, a autora, né? Encontrei a dona de uma empresa de recrutamento de executivo extremamente bem-sucedida. Quando lhe perguntei qual era o seu segredo, ela me disse: é simples. Sempre que o telefone da firma toca, digo para mim mesmo: é Deus, do outro lado da linha. E então penso em todas as maneiras como posso servir aquela pessoa. Se nós transformarmos em pessoas medíocres, é porque paramos de ter consideração por Deus. Jesus se importava com Deus e com todas as pessoas. Pergunta: como você demonstra que se importa com Deus? Quem está se preocupando com você? Faça essa pergunta para você mesmo e tenta responder da melhor forma possível. E nós iremos terminar com uma oração do Salmo 31 que nós vamos fazer durante essa semana, tá? Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, o meu futuro está nas suas mãos. Livra-me dos ímpios e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permito que eu seja humilhado.
humilhados, Senhor, pois tenho clamado a Ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados e fiquem no céu. Senhor, sejam emudecidos seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Que Deus, na sua infinita bondade, dê sabedoria para você que tem firma, que tem qualquer estabelecimento comercial, mais simples que seja, mas que se Deus abriu essa porta é porque Deus confia em você e Deus quer que você cresça, que você seja o melhor. Se você é uma cabeleireira, se você é uma artesã, não fique triste, porque você tem uma profissão que Deus te deu e faça dela o melhor possível, seja o melhor. Em tudo aquilo que você fizer, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Obrigado.